notícias, né? Vencemos, Botafogo venceu mais uma, né? Voltou a vencer. Ganhamos o Fluminense de 2-0, gol do Tiquinho Soares e gol do Júnior Santos. Vamos ver aqui o que o pessoal do Linha de Passe falou a respeito desse jogo, falou? Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar like no vídeo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, no seu Twitter, no seu Telegram. Assim você ajuda o canal a crescer e encontrar mais botafoguenses espalhados aí pelo Brasilzão, falou, cara? E também comenta esse vídeo aqui. Você acha que o Botafogo vai ser campeão? Você acha que o Botafogo voltou a ser aquele time do primeiro turno que amassava todo mundo? Ou você acha que é fogo de palha? Tá? Comenta aí pra mim nos comentários. Vamos pro vídeo. Sobre Fluminense e Botafogo, mas fica à vontade para você dar aí o seu primeiro plá no nosso Linha de Passe. Boa noite, Marcela, companheiros, fã de esporte. Eu fiquei um tempinho afastado aí de férias, né? Então tô voltando no caminho de paraquedas. Mais uma rodada muito bacana, cheia de clássicos. E no clássico carioca, o Botafogo, como visitante, conseguiu a vitória que não estava chegando na reta final desse trabalho do Bruno Lage, que foi interrompido. E o Botafogo, né, ainda resolveu no primeiro tempo a situação, e me parece que ele volta a puxar a fila da valorização do profissional brasileiro, que é o meu plaque que eu vou dar. Porque a gente está vendo a recuperação do Santos com o Marcelo Fernandes, a gente viu o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil com o Dorival Júnior, a gente está vendo o Fluminense, o representante brasileiro na final da Libertadores com o técnico brasileiro Fernando Diniz, que foi apontado como técnico da seleção brasileira, quando muita gente queria um técnico estrangeiro. E a gente vê, já para a reta final da temporada, uma série de nomes importantes, estrangeiros, que saíram de alguma forma chamuscados, né? De São Paulo, Vitor Pereira, né? Vamos defender o quê? A volta dos interinos, né? Dos auxiliares técnicos, da efetivação de nomes que são apenas identificados com os clubes, Marcelo Fernandes, Lúcio Flávio, né? O fato é que o Botafogo pode, para mim ele está muito bem encaminhado o título do Botafogo, a vitória de hoje, e a rodada como um todo foi muito favorável para o Alvinegro, para o Glorioso. Ao final da história, no possível pôster de campeão, talvez esteja ali um profissional da comissão técnica que não seja aquele mais badalado, o mais caro, e a gente está tratando de uma SAF, de um Textor comandando e tudo mais, e às vezes a solução caseira no Brasil ainda funciona muito. Por mais que você tenha planejamento, investimento, né, todo um trabalho que em tese pode ser feito, mas às vezes um profissional da casa, alguém que conhece muito bem o clube, consegue corrigir rotas, né? Se não fazer um trabalho para a temporada inteira de forma categórica e brilhante, mas o Botafogo aparentemente volta a entrar nos eixos. Sim. Olhando para dentro, para gente que conhece o próprio clube, e depois mais cedo eu vou falar de outros clubes que também estão seguindo essa linha com sucesso. Muito bem, Breler Pires, tudo bem? Boa noite para você. Botafogo na liderança, agora 9 pontos de diferença para o Red Bull Bragantino, que empatou nessa rodada. Acho que dá um pouco de tranquilidade, mas principalmente pelo futebol que mostra hoje. Breler. Boa noite, Marcelo. Boa noite, companheiros, fãs de esportes. O Botafogo, historicamente, se acostumou com aquela frase de tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É mesmo. Que era da maré virar e saber que uma hora daria ruim. E nesse campeonato, por incrível que pareça, até nos momentos chave, nos momentos em que realmente o fio poderia virar, o Botafogo tem contado com a sorte, recorrentemente, porque em mais uma rodada, nenhum dos concorrentes do Botafogo conseguiu vencer. É isso. Então, o Botafogo, mesmo numa sequência de oscilação, consegue aumentar mais uma vez a vantagem. E hoje, com a boa notícia de ter voltado o desempenho. Voltou a ser aquele Botafogo vertical do primeiro turno, um Botafogo que investe muito na intensidade do jogo, que se fecha melhor, que se defende bem e com muito vigor físico. Então, o que o Lúcio Flávio, que está inserido nesse sistema desde o começo do campeonato, que conhece bem os jogadores, fez, foi o basicão. Tanto é que os jogadores do Botafogo reconhecem depois do jogo. A gente voltou a fazer o feijão com arroz. Tanto é que os atletas chamaram essa responsabilidade. Então, a passagem do Bruno Lage não deixa saudades. A gente percebeu, até mesmo pela disposição dos jogadores, que ele realmente se tornou um problema. E agora, Lúcio Flávio, nessa dobradinha com Joel Carli, tenta retomar o fio e recebe um ambiente
diferente, que é o ambiente do torcedor do Botafogo voltando a confiar no time. Porque vê a vantagem aumentar, 12 rodadas, o aproveitamento do Botafogo, somando o campeonato inteiro, continua muito alto, 70% de aproveitamento, é algo difícil de equiparar. Então o Botafogo não precisa fazer muito para a manutenção do título, para administrar essa vantagem. Até porque os concorrentes não têm conseguido emplacar uma sequência. Nenhum deles venceu e o Botafogo continua mais líder do que nunca e novamente pacificado. E a missão agora do Lúcio Flávio como técnico interino, ou quem sabe fixo nessas 12 rodadas finais, é estabilizar, fazer com que o Botafogo volte a ser o time que foi hoje, sobretudo no primeiro tempo contra o Fluminense. Pois é, a gente teve empate do Red Bull Bragantino, que é o segundo colocado, derrota do Grêmio, derrota do Palmeiras, Flamengo empatando com o Corinthians. Foi realmente uma rodada muito especial para esse Botafogo. E se o Breyer está falando que tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas está contando com a sorte, só não teve sorte na escolha do Bruno Lage. Não deu certo, Marcela. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Não deu certo do ponto de vista tático, né? Ele não conseguiu manter aquela estabilidade que o Botafogo tinha com o Luiz Castro, mesmo respeitando as diferenças que existem entre os dois técnicos, e consequentemente o ambiente também não foi bom, né? E aí, é o que o Brenner falou, os jogadores chamam essa responsabilidade, né? Ao conversar com o John Textor, e por isso o Lúcio Flávio é mantido e não um técnico de fora contratado. E assim, por um lado, para muita gente, e eu entendo esse tipo de argumento, que pode ser perigoso quando os jogadores assumem as rédeas das grandes decisões, mas por outro lado, eu acho fundamental que se você tem um grupo de maturidade, um grupo de jogadores que você confia, que você também os ouça, né? Também os ouça. Acho que isso faz parte da construção. Os jogadores chamaram para si a responsabilidade. O Lúcio Flávio e o Carli são caras muito queridos pelos jogadores, mas acho que não só por isso, acho que pela qualidade que eles demonstram ali no dia a dia. Um movimento óbvio, Tiquinho Soares volta a ser titular do Botafogo, teve uma grande atuação, Júnior Santos teve grande atuação, o Tietê teve uma grande atuação, só saiu porque de fato cansou, o Tietê jogou muita bola, distribuiu o jogo muito bem desde lá de trás, e foi o Botafogo que voltou às suas origens no primeiro turno de fato, e por isso venceu o Fluminense. Fluminense que teve uma semana de futebol abaixo do que a gente está acostumado a ver. Um resultado histórico contra o Inter, mas não foi um grande jogo. E hoje o Fluminense também não fez das suas melhores atuações. Criou algumas chances para empatar ou para tentar diminuir o placar, mas o Botafogo foi melhor. E durante o período de oscilação do Botafogo, muito se condicionou só a isso, o campeonato estar aberto, como nunca esteve. Só que tem o outro lado, que é, ok, o Botafogo tem que oscilar e alguém tem que se candidatar. E não há regularidade nos concorrentes, não há nenhuma regularidade nos concorrentes. Quem é o melhor time no papel, que é o Flamengo, não embala. Quem é o melhor time no conjunto, que é o Palmeiras, não embala. O Grêmio e o Bragantino também não embalam para ameaçar. Então, nem quando oscila, o Botafogo é ameaçado. A gente continua sem nenhuma briga por título. André Kfouri, tudo bem? Boa noite. Vamos falar então desse Botafogo, que a gente sabe que está um pouco mais tranquilo agora depois dessa vitória, mas principalmente pelo futebol que apresentou hoje com o Fluminense. Um Fluminense que parece que está naquela ressaca também, pensando muito agora em Libertadores. Eu não sei se vai ser assim até o final. Assim, bem rapidinho sobre o Fluminense, boa noite a todos aqui na mesa e em casa, claro. Talvez o Fluminense tenha um pouco de dificuldade internamente para manejar esse período entre o que a gente está vivendo agora, desde que o Fluminense se classificou, né, em Porto Alegre no meio da semana, e a chegada da grande decisão da Libertadores, que vai ser no Rio de Janeiro, não tem componente de viagem, o torcedor está presente o tempo todo, pensando e falando nisso, você não tem como bloquear essa coisa externa. São 27 dias. Exato. 4 rodadas? Durante mais ou menos... Data FIFA, né? Data FIFA, 4 rodadas. Durante mais ou menos um mês, esse vai ser o cotidiano do Fluminense, não só do clube, mas a coletividade, a cidade. Então, não sei se vai ser fácil tratar dessa situação convivendo junto com o Campeonato Brasileiro e Seleção Brasileira, no caso do Fluminense, da comissão técnica, né? Não é só o Diniz. A gente que trabalha com ele no Fluminense, que trabalha com ele na comissão técnica atual da Seleção Brasileira também. Mas eu acho que a volta do Botafogo, a recuperação do Botafogo no campeonato, é a notícia do fim de semana. Embora a gente tenha tido aí vários clássicos, jogos importantes e coisas que são relevantes também, a gente vai tratar delas aqui. Mas a volta do líder, eu acho que traz uma discussão que o Rodrigo começou a respeito de comandos aqui no nosso futebol, né? Eu acho apropriado a gente falar sobre isso. A gente vem numa época em que as portas foram abertas definitivamente para treinadores que não foram formados aqui no Brasil,
O futebol brasileiro claramente prefere portugueses e argentinos, tem sido assim, e técnicos têm chegado aqui e saído rapidamente daqui com uma imagem pior do que tinham quando chegaram, sem que necessariamente sejam técnicos piores. A gente não tem a condição de avaliar, porque eles pecaram, e aí dá para fazer essa afirmação, eles pecaram na maneira de se relacionar com os jogadores aqui no Brasil. E isso faz parte da necessidade de ambientação e adaptação, que eu acho que eu insisto, é a principal qualidade que um treinador que não está acostumado com o futebol brasileiro tem que ter aqui quando chega. A figura do Dorival ela é central nesse debate, por causa da forma como ele era enxergado, talvez continue a ser enxergado, como um cara que é apenas o bom gestor. E nenhum técnico é apenas uma coisa só. A questão é que dá para fazer essa afirmação também, e eu tenho conversado com treinadores a respeito disso, tenho trocado mensagens com técnicos sobre isso, e todos eles dizem que a virtude mais importante é essa. Que a gestão se for para um técnico ser bom apenas em um aspecto, que seja o da gestão de pessoas. Então, eu acho que é preciso olhar para um cara como o Dorival de uma outra maneira, e a gente teve aqui, só em exemplos rápidos, Vitor Pereira, Jorge Sampaoli e Bruno Lage, 3 figuras que provavelmente são melhores treinadores do que pareceram que são aqui no Brasil e que cometeram pecados muito sérios em relação ao que é o nosso futebol. Até o Cudê no Galo. Não o Cudê no Inter, o Cudê no Galo. Eu nunca vou defender aqui, nunca vou aplaudir na realidade, um clube trocar de técnico antes de 20 jogos como o Botafogo fez com o Bruno Lage. Mas a maneira como os jogadores do Botafogo se comunicaram com essa questão toda e se apresentaram hoje no primeiro jogo após a saída dele, não me deixa outra alternativa. O Bruno Lage fez alguma coisa muito errada. E esses técnicos, estou encerrando, prometo, esses técnicos eles chegam aqui entendendo que essa é a minha forma de trabalhar e acabou. Chega. Eu sou bom em muitas coisas e eles vão ter que se acostumar com o meu lado fechado ou com o meu lado mal educado, porque o São Paulo foi descrito como mal educado em todos os clubes por onde ele trabalhou. E talvez ele não seja mal educado, ele seja só um cara idiosincrático, de tá pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo e se esquece de dar bom dia. Essa personalidade, esse jeito de trabalhar não serve para o Brasil, né? Para o jogador brasileiro. Acho que o Brasil é o país onde o ambiente do vestiário ele tem um impacto mais direto. Eu acho que pela passionalidade dos torcedores e dos dirigentes, pela influência de fatores externos no ambiente externo e pelo pouco tempo que se dá para o trabalho se desenvolver, até que a gente tenha um veredito sobre ele. Isso. Então, há menos tempo para que você desenvolva a parte técnica-tática do trabalho. Então, o primeiro impacto tem que ser na gestão, para você comprar tempo para desenvolver o trabalho. Até porque, assim, no caso específico do Botafogo, do Bruno Lage e dos jogadores, ele ganhou 5 jogos em 15, não foi isso? Números ruins. Diferença na liderança diminuindo. Problema, será que o Botafogo vai desperdiçar esse campeonato? Se ele se desse bem com os jogadores, ele estaria aqui. Os jogadores teriam ido ao Textor e falaram assim, não, a gente vai nós gostamos de trabalhar com ele. Foi exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Mas assim, acontece um ponto também em relação ao Bruno Lage que chama muito a nossa atenção, que é depois daquela derrota para o Flamengo. Quando o Botafogo estava jogando bem, jogou bem inclusive, aí o Bruno Henrique acaba encontrando aquele gol, foi realmente um gol muito bonito, e aí acontece isso. Também. E aí ele chega, eu vou entregar o meu cargo, porque não sei o quê. Ali desanda o que já não estava bom. E sobre esse ponto, e eu quero que os meninos falem também, Zupac, que você falou sobre... É muito perigoso quando se entrega essa direção para os jogadores, quando é início, acho, principalmente quando é o início de trabalho. E não é o caso do Botafogo. O Botafogo, ele já tem um trabalho que começou com o Castro, depois entra o Caçapa, que faz muito bem, e aí o Bruno Lage tenta mudar tudo. Acho que existe o risco de você perder a hierarquia, mas você ouvir os seus jogadores é muito importante também. Claro. Eu acho que é muito importante. Tanto que Dorival, de todos os treinadores que passaram ali, foi o que mais teve no Flamengo, que eu tô falando, foi o que mais teve o vestiário, que foi mais... Quando um grupo de jogadores, como aconteceu no São Paulo já, como aconteceu na seleção brasileira, pede que se contrate um técnico como o Diniz, por exemplo, isso tem que ser ouvido. E o São Paulo acertou
E a seleção acertou, né? E aparentemente, o Botafogo acertou fazer essa mudança. Quando o Bruno Lage foi contratado, é engraçado, boa parte dos elogios a ele e a diretoria que o contratou é porque ele tinha como uma das suas especialidades manter o trabalho do antecessor. Mexer pouco. Então falava, olha, a aposta foi correta, não só pela nacionalidade, a mesma do técnico anterior, mas porque ele era um cara que não ia mexer, alterar, mudar muito. E a gente vê, como o Zupa citou, né, e as críticas choveram de todos os lados, porque tirar o Tiquinho, o artilheiro do campeonato, era algo realmente meio que incompreensível. Depois de treinar com ele em diferentes ideias de jogo. A eliminação na Sul-Americana, o Botafogo, claro, já tinha uma folga grande no Brasileiro, deveria ter investido mais na Sul-Americana. Foi longe na competição, poderia estar na final, na decisão da competição, contra o Fortaleza, né? O Botafogo estava do outro lado, né? E também por, acho que, escolhas equivocadas, falta de foco, determinação, o trabalho do Bruno Lage também ruiu na competição internacional que era factível para o Botafogo também. Ah, não, porque está lidando no Brasileiro, tem que largar a mão. Não era necessário fazer o que o Botafogo fez com a Sul-Americana. E isso também desgastou o trabalho desse treinador. E o Botafogo, eu acho assim, o Lúcio Flávio, nessa história do arroz com feijão, do básico, ele já estava lá dentro, ele já está enraizado no Botafogo. Ele sabe a vocação de cada jogador, a função de cada um, como cada um rendia de uma forma melhor. Especial. Então, o Botafogo hoje parecia um xerox, um Ctrl-C, Ctrl-V do Botafogo do começo do campeonato. Um time que faz marcação alta e está enfrentando um Fluminense que tem a posse de bola, o dinizismo como sua base. Ele atrapalhou no começo, não é à toa que ele acabou definindo o jogo em poucos minutos, né? Atrapalhando a saída de bola do Fluminense, atuando com transição rápida. Era o Botafogo do Luiz Castro, com a assinatura agora do Lúcio Flávio. E desculpa, Brilhante, só rapidamente sobre o Lage, eu não posso fazer essa afirmação porque seria incorreto, mas me pareceu o tempo todo que ele não estava aqui de corpo e alma. Essa é a impressão que eu tive, até pela duração do contrato dele, né? A impressão que dava é que ele tinha vindo aqui para encerrar um trabalho, concluir o ano do Botafogo, e depois eu vou tocar a minha vida em outro lugar. Sabe assim, alguém que não percebeu a importância da oportunidade que tinha, que é conduzir o Botafogo ao título do Campeonato Brasileiro agora em 2023. Então, sabe, o cara que não tá aqui, ele tá, mas não tá. Muito estranha essa passagem dele em vários aspectos. Você falou, nessa hora, na hora que ele começou com essa história, Brilha, de que eu vou entregar o carro, ele falou, ele não faz ideia do que está acontecendo no Botafogo, ele não faz ideia de onde ele está. E nesse aspecto, a diretoria do Botafogo, até nessa nova realidade de SAF, foi até tolerante. Fosse outra diretoria nessa situação, até num formato de associação, com mais pressão política, ele teria caído depois do jogo contra o Flamengo. Porque ali se esperava até do Bruno Lage uma postura não só de defesa do trabalho e das ideias dele, mas de defesa dos jogadores. É um clássico, a gente sabe o que representa perder um clássico ainda mais em casa, com a empolgação do torcedor. Foi a primeira derrota do Botafogo jogando no Newton Santos no campeonato. Então ali até ele disse, a minha intenção foi desviar o foco, mas uma intenção totalmente desastrada. Aumentou o foco. Eu não sei onde que eu li, quem foi que escreveu no Twitter, e eu vou chamar de Twitter a rede, porque é assim que eu gosto de chamar, que a entrevista do Bruno Lage depois do jogo contra o Flamengo foi o soco do preparador físico no Pedro, sabe? Sim. Dali por diante foi ladeira abaixo. Ali perdeu seu controle do trabalho, tal qual pro Sampaoli, e não tinha mais volta. E aí o Tiquinho Soares foi a gota d'água. Depois daquele jogo, foi na sequência da eliminação do Botafogo na Sul-Americana. E a torcida deu uma chiada, até vaiou o time no final, mas havia um contexto naquilo ali, o torcedor botafoguense enxergando a possibilidade de avançar mais no torneio, questionando algumas escolhas do técnico, mas nenhum motivo para crise e não tinha ninguém pedindo a cabeça dele, eram questionamentos normais, que qualquer técnico sofre. E ele levou aquilo para um caminho tão destrutivo que acabou contaminando o grupo. E nesse cenário, ter um cara como o Lúcio Flávio, que é identificado com os atletas, que conhece o trabalho, que experimentou Luiz Castro, a gestão interina do Caçapa muito competente nesse aspecto humano. Esse é um ponto que para os jogadores deu a confiança de que o Lúcio Flávio podia tocar, porque o Lúcio Flávio tocou junto com o Caçapa, né? Sim. Acho que essa foi a senha para os jogadores que dava para... E era natural que ele repetisse o que estava funcionando e o Bruno Lage ele foi descaracterizando o time aos poucos. Foram descaracterizações sensíveis,
mas que no conjunto da obra, no fim, a gente já não enxergava nada daquele Botafogo do primeiro turno. Então, algumas opções do Lage, por exemplo, a mudança de posicionamento do Tietê. Ele começou colocando o Tietê para jogar na ponta direita. Depois o Tietê virou lateral. E não é que o Tietê não tivesse capacidade para exercer essas funções. Tanto é que o primeiro gol hoje sai do Tietê fazendo uma construção típica de ala direita. Já jogou do Palmeiras, jogou de lateral várias vezes. Mas o Tietê vinha sendo o coração do meio-campo do Botafogo. E ele perdeu, ele abriu mão disso conscientemente. Então, nesse aspecto, o Lúcio Flávio fez o correto. Restartou o time, fez com que o time voltasse a jogar na mesma rotação, na mesma intensidade. Há um desafio agora, que é quando precisar mexer numa peça ou até mexer durante o jogo. O Fluminense hoje estava desgastado também, preciso colocar isso na balança. Como o Lúcio Flávio vai se comportar, mas como um primeiro sinal, ele fez o que deveria ter sido feito. Dá para ficar com